Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre desapontamentos. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo até o fim. Tá certo? Vou pedir que quem quiser aí, opcional, deixar um comentário nos comentários, seja agora, no decorrer do vídeo ou no final do vídeo. Fique à vontade, tá? Pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, pode ser um agradecimento a Deus por alguma coisa, pode ser uma crítica ao canal, alguma coisa, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão de melhoria, enfim, o que vocês quiserem colocar, pode servir como um trabalho missionário paralelo à mensagem dos vídeos que vem sendo gravadas, tá certo? Eu pedi que aqueles que estão me ouvindo, que ainda não se inscreveram no canal do Senhor, que é este, que se inscrevam. Desde já Deus agradece. Agora juntos vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais um momento de oração. Obrigado por estar comigo. Obrigado, Senhor, por mais Estamos juntos para gravar essa mensagem. Que assim sejamos juntos, meu Deus, para poder gravar essa mensagem a Ti, Pai. Podendo levar as pessoas a seguir o que deve ser seguido, meu Deus. Que possamos, meu Pai, aprender e evoluir cada vez mais, Senhor. Que o Senhor me inspire, Senhor, nesse momento. Me tome, Senhor, e que me use como seu instrumento, Pai. Que eu seja apenas usado para que o Senhor fale com a gente e nos ensine, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento, Pai. Que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui para ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática o que será ensinado aqui, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, é muito comum nós termos desapontamentos na nossa vida, né? A gente confiar em Deus de tal maneira e algo acontecer. Que nem, por exemplo, eu confio no Senhor. Se a gente peça que Ele me deve ficar de volta no meu trabalho, por exemplo, segurança. Mas, às vezes, não é possível. Já mais de uma vez eu tive acidente no caminho, né? Teve esses dias passados que eu bati o meu carro, bati na traseira de um carro de uma professora na rua, né? E tive que pagar o meu prejuízo dela. O meu ficou muito maior do que o dela, né? E outro dia, também, ano passado, também tive um problema parecido, bati no carro de uma outra professora e, e, e também tive um prejuízo grande. Agora esse ano, estava saindo da escola, a professora fechou o portão do meu carro e se negou a pagar e nem desculpa pediu. Então quer dizer, faz parte. Mas eu me desapontei com Deus por isso? Ah, não. Por que não? Porque a gente tem que pensar e mudar o nosso pensamento. Que aquilo não foi uma coisa ruim, foi um livramento. Por exemplo, se eu bati atrás da professora, podia ser que naquele momento tinha uma perua mole na frente, lá na zero prova, por isso que eu bati na traseira dela. Se eu fosse tentar ultrapassar essa perua, e se eu fosse um acidente ainda mais grave, entendeu? Então Deus me livrou de alguma coisa. Então eu tenho que entender e mudar o meu pensamento para ver que houve o livramento de alguma coisa. Deus agiu ali por algum motivo, ele deixou que ele acontecesse. Não foi em vão. Se Deus permite que algo aconteça na nossa vida, tem um motivo. Tudo que acontece tem um motivo. Nós temos que entender isso. Pode ser um motivo para aprender alguma coisa. Por exemplo, depois daquilo, eu comecei a prestar mais atenção. Eu comecei a desligar coisas no meu carro, fazer coisas que estavam podendo tirar minha atenção. Então, foi o que eu fiz. Eu parei de ouvir, infelizmente, os hinos da igreja no carro. Eu ia ouvindo, cantando, mas eu achei que talvez aquele pudesse me tirar a atenção um pouco, me distrair. Então, para não ter distração, eu parei de ouvir, né? Então, eu parei de ouvir, né? Eu levo as minhas coisas no banco de trás, porque se cair, eu não vou querer pegar ali na frente na hora, perder a direção do carro, não. Entendeu? Então, eu levo atrás para evitar. Enfim, eu procuro evitar tudo que possa me distrair no carro e prestar mais atenção. Então, aquilo ali me fez aprender. Então, tudo tem um aprendizado. A gente tem que entender por que aconteceu, o que eu posso fazer para não voltar a acontecer. Enfim, a gente tem que
entender que as coisas podem acontecer na nossa vida. Desapontamentos acontecem. E eu vou falar agora um desapontamento, que o desapontamento foi muito grande, né? Que teve uma consequência gigantesca, né? Estou falando de um desapontamento que aconteceu justamente no dia de hoje, dia 22 de outubro. Só que o ano era 1844, né? Nesse dia, depois de muitos estudos bíblicos, alguns homens, incluindo Guilherme Miller, chegaram à conclusão de que Jesus voltaria nesse dia, né? Mas engana-se quem acha que, por exemplo, que Guilherme Miller tem algo a ver, que ele, naquela época, foi um engano foi dado para a igreja adventista, que é a minha, por exemplo. Não, né? Naquela época, aliás, Guilherme Miller nunca foi um adventista do sétimo dia. Guilherme Miller, ele era metodista, se não me engano, ou batista, não tenho certeza, acho que era batista. Ele não era da igreja adventista, né? E muitos estudiosos católicos e de outras denominações estudaram a Bíblia no decorrer do tempo, em épocas diferentes, sem ter tido contato um com o outro, e também chegaram a essa mesma conclusão de que Jesus voltaria em meados de 1840. Então, né? Mas erroneamente, Guilherme Miller, ele não deu uma data para Jesus voltar. Ele falou que Jesus deveria voltar em 1844. Mas ele não disse o dia. Foi um outro homem, que agora não vou lembrar o nome, que falou sobre isso, né? Mas a igreja adventista nem existia naquela época. Ela foi existir muito tempo depois do desapontamento, né? Acho que uns 20 anos depois. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra, estou só dizendo isso. Tá? Então, como as pessoas creram, e muitas pessoas de várias denominações, congregação, batista, metodista, todos se uniram ali, né, que acreditaram naquela mensagem que Jesus voltaria naquele momento, né? E aí quando chegou o dia passou, veio o pôr do sol, veio o dia seguinte, passou, e Jesus não voltou, a decepção foi gigantesca. As pessoas que não acreditaram começaram a tirar sarro dos que acreditaram. Então, naquele momento, aquele grupo que era gigantesco ali, que acreditaram que Jesus voltaria naquele dia e não voltou, ficaram decepcionados. Aquele grupo se dividiu em 3 partes. Um grupo, eles se tornaram ateus, não acreditavam mais em Deus e seguiram a vida deles. Um outro grupo se tornaram agnósticos, ou seja, eles acreditavam em Deus por acreditar, mas não queriam mais estudar sobre Deus, não queriam mais saber sobre Deus, simplesmente acreditavam em Deus, mas não queriam mais saber. E o outro grupo, eles passaram a estudar a palavra do Senhor, para entender aonde eles erraram, o que aconteceu. Eles quiseram entender o que aconteceu. Era um grupo de pessoas de várias denominações, entre elas metodista, batista, congregação, presbiterianos, enfim, as igrejas que existiam naquele momento. Eles se uniram, aquelas pessoas que quiseram continuar o estudo, e foram estudar. E aí eles captaram os erros, entenderam que na realidade, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus entrou na ala santíssima lá no céu, né? O que quer dizer isso? Que ele se tornou o sumo sacerdote, né? Que ele assumiu essa função, entrando na ala santíssima, que ele purificou o templo lá no céu, né? Aí parando um pouquinho aqui, mas o templo do céu tinha pecados no céu? Não, mas acontece que todo pecado da humanidade, todo pecado, na verdade, vai para o céu, né? Vai lá para a coisa. Então, Deus purificou os nossos pecados lá no céu. Ele purificou lá o templo. E agora Jesus começou naquele dia fazer o julgamento de toda a humanidade, a partir de Adão e Eva. Então a gente chega à conclusão, se em 1844, então, queridos irmãos, se eu não fiz a conta, exatamente hoje, fazem 181 anos que Jesus... Então, queridos irmãos, 181 anos que Jesus está nos julgando já. Olha quanto tempo que já passou, 181 anos de julgamento. Então, se já passou tudo isso, significa que não falta muito para ele voltar, né? Até porque
Os mortos, ele não precisou julgar, já estavam julgados. A partir do momento que a pessoa morreu, já estava julgado, já está julgado. Ou morreu salvo ou perdido, ele só fez ali a coisa. Agora os vivos é que demoram um pouco mais, porque os vivos uma hora tá perdido, outra hora não tá. Mas vai chegar um momento que Jesus vai falar, encerrou, né? Está feito. Quando ele falar isso, acabou o julgamento. E não falta muito. O Espírito Santo vai se retirar da terra, que vai falar que também aqui está feito. E aí quem tiver salvo estará, quem já é perdido estará. Não tem mais volta. Né? Então, queridos irmãos, houve esse grande desapontamento porque entenderam errado as escrituras sagradas, não é? Mas esse grupo de pessoas, eles continuaram a estudar. Então, eles captaram, né? Continuaram a crer que Jesus voltaria, entenderam que não seria naquele momento, que não tem uma data para ele voltar, mas que não demoraria muito, né? Eles passaram a crer na guarda do sétimo dia, né? Do sábado. Eles entenderam que o sábado era um dia para ser guardado. Eles entenderam que eles deveriam seguir as orientações da Bíblia e que eles precisariam estar de acordo com a obediência a Deus para alcançar a vida eterna. E é o que eles passaram a fazer, né? E depois de muitos anos, esse grupo acabou se chamando Adventista do sétimo dia, né? Por isso que é chamado Adventista do sétimo dia, porque Adventista significa que aguardam o advento, a segunda vinda de Cristo para nos salvar. E sétimo dia, porque guardam o sábado, né? Mas a mensagem de hoje não tem nada a ver com a igreja adventista, estou só comentando isso, né? Então a mensagem de hoje é, mesmo com essa decepção, muitas pessoas da época continuaram a crer em Deus. E não é porque houve essa grande decepção que Jesus acaba por não voltar mais, ou que Deus não existe, que Jesus não existe. Não. As decepções vão acontecer. Vão acontecer por quê? Porque nem sempre Deus vai poder fazer o que a gente quer. Aliás, muitas vezes ele vai fazer exatamente o contrário. Você não viu no caso de alguns reis sair de Israel e de Judá, né, principalmente de Israel, o que eles falavam? Que eles não gostavam do tal do profeta porque ele só falava mal dele. Mas só falava mal porque ele só fazia coisa errada. Então, o profeta ele não vai mentir, falar coisas boas para a pessoa que está fazendo coisa errada. Não, ele vai falar ele vai falar as coisas corretas, seja elas boas ou ruins para o profeta, pro rei ali, para a pessoa. Ele vai falar o que Deus está falando. E Deus vai falar o que é certo. Se você está falando o que é certo, ele vai falar coisas boas para você. Se você está falando o que é errado, ele vai falar coisas erradas. Você entendeu? Então, nem sempre a nossa vontade vai ser feita. Eu queria, por exemplo, passar no concurso, mas até hoje não tive essa dádiva. Mas eu me decepciono com Deus por isso? Não. Por quê? Porque eu sei que no momento certo ele vai fazer eu passar. Ele sabe que não era o momento. E eu venho entendendo isso. Depois das experiências que eu tive trabalhando até agora, eu pude ver o seguinte: eu preciso estar preparado para quando eu passar no concurso, eu passar no probatório, porque o concurso não é só concurso, tem a probatória. Né? Para quem não sabe, a probatória é quando você é aprovado no concurso, você trabalha 3 anos. Aí, se verem que você é bom funcionário e te aprovarem, aí você passou no probatório e você então é efetivado. Aí você não pode mais ser mandado embora. Mas enquanto não passar esses 3 anos, você não é efetivado. Então já pensou se eu passo no concurso, mas como eu não tinha experiência de nada, eu era fraco, era totalmente imaturo, não tinha condição de trabalhar, e eu nessa probatória fosse dispensado, é pior do que não passar no concurso, não é? Ia ficar uma decepção muito maior. Então, queridos irmãos, na hora certa vai acontecer. Eu já pedi tanto para Deus uma esposa, uma família, filhos, mas até agora não deu. Mas no momento certo ele vai me dar. Ele sabe qual é a hora certa, quando eu estiver preparado. Você entendeu? Ou se ele achar que não é, que eu não tenho porque ter esposa, eu vou passar a vida solteiro, sem filhos. Ou eu posso, quem sabe, adotar uma criança, não sei. Vai saber o que Deus quer pra mim. Cada vez a gente faz um plano, Deus tem outro. Né? Então, nós temos que aprender que o plano de Deus é o melhor pra gente, não o nosso. Né? Você acha por acaso que a vontade de Moisés era sair
lá da vidinha dele, pastor de ovelhas, com a sua esposa, com a sua família, seus filhos, seus sogros, as suas cunhadas, tudo ali. Ele estava feliz ali. Você acha que ele ia querer sair dali para enfrentar o faraó do Egito, o líder mais poderoso do mundo naquele momento, e passar o que ele passou no deserto? Você acha que ele sabia o que ele ia enfrentar no deserto? Né? Você acha que que era a vontade dele? Você acha que por muitas vezes não quer caminho do deserto? A vontade dele não era pegar a esposa, os filhos e voltar para Midian e continuar a vida dele? Ah, claro que era. Mas ele não fez isso, por quê? Porque ele preferiu seguir a vontade de Deus, ele seguiu as orientações, Deus, a missão que Deus deu a ele honrou até o fim, até a sua morte. Entendeu? Então, queridos irmãos, Moisés, ele aguentou aquela situação, entendeu? Ele não voltou atrás, depois de ter voltado. Por quê? Porque ele sabia que era o melhor para ele, né? Se ele voltasse atrás, ele ia perder a salvação dele, ele ia perder outras coisas muito pior. Ele tinha que seguir a vontade do Senhor, né? Davi deixou que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele, mas você vê que ele nunca quis ser rei, né? Ele foi ungido rei e continuou lá como pastor de ovelhas. Você acha que ele preferiu o quê? Continuar como pastor de ovelhas ou ser perseguido por Saul? Mas ele seguiu o que Deus quis dele ali, foi no canto dele, não estendeu a mão sobre Saul, não tentou matar Saul, ele poderia ter tentado, não matou, né? Ele poderia ter matado. Ele ficou no canto dele, respeitou Saul até que ele morreu sozinho lá na guerra, se matou. Então, queridos irmãos, que nós possamos entender que desapontamentos vão acontecer na nossa vida, um atrás do outro, mas não quer dizer que Deus não exista. Muitas vezes ele permite acontecer um desapontamento para você evoluir, para você se fortalecer, para você conseguir aprender, evoluir, superar problemas, e às vezes é um livramento de outra coisa muito pior, né? Por isso, não ache que Deus não existe quanto ao desapontamento, porque todo mundo vai ter em algum momento a perda de um emprego, uma coisa, tudo vai ser apontado. Mas por que Deus deixou isso acontecer? Tudo tem um propósito, lembre-se disso. Tá certo? Então vamos fazer uma oração para encerrar. Queridos amados, obrigado por mais esse momento de oração, obrigado por estarmos juntos mais uma vez, Senhor. Peço que não dê sossego para mim, nem para as pessoas que estão me ouvindo, inscritas ou não no meu canal, e aquelas que não estão ouvindo, mas estão inscritas, Senhor. Que possamos não ter paz enquanto nós não servimos a Ti, meu Deus. Nós possamos ser servos do Senhor, meu Pai. Peço, Senhor, para as pessoas que estão me ouvindo agora, inscritas no meu canal, e aquelas que não estão ouvindo, mas estão inscritas, Senhor. Se elas estiverem indo trabalhar, que elas possam ir e voltar ao trabalho em segurança, assim como eu daqui a pouco vou trabalhar, que eu vá e volto em segurança, meu Deus. E se já estiverem no trabalho, que elas possam retornar para casa em segurança, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Tá certo? Que Deus abençoe a todos e lembre-se, se você se decepcionou com alguma coisa, não ache que Deus não existe. Ele te deu o livramento de alguma coisa. Ele está tentando te chamar a atenção para alguma coisa. Pense nisso. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Não ache que Deus não exista, que ele desapontou você porque ele não fez o que você queria, deixou algo ruim acontecer. Às vezes tá chamando a atenção. Cuidado para não acontecer algo pior. Deixou que eu tivesse um câncer. Talvez esteja chamando atenção. Muda sua alimentação, mude seu estilo de vida para não vir algo pior, né? Para que você não morra. Deus chama atenção, ele tenta de todo jeito. Quando ele vê que não tem outro jeito, aí ele vai chamando atenção de maneiras mais graves, né? Mais fortes para tentar chamar atenção. Porque ele é pai, ele vai disciplinar a gente. Entendeu, queridos irmãos? Ele é pai. Ele vai disciplinar, ele não vai deixar a gente fazer a coisa errada e não fazer nada. Entendeu? Tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe a todos. Tá bom, queridos irmãos? Que assim seja. Amém. Falou, queridos irmãos. Até mais.